Aqui, ó, acontece com todas as mulheres, não tem jeito. Entre os 45 e 55 anos, começam os sintomas. Ondas de calor, suores, insônia, irritabilidade e diminuição do desejo sexual. É a famosa menopausa. Para conversar sobre esse assunto com a gente, nós recebemos aqui no nosso estúdio o professor de ginecologia, Walter Passe. Muito bom dia, doutor. Já obrigado pela sua presença com a gente aqui no estúdio. Não tem jeito mesmo, né? Toda mulher vai passar por essa fase, né? Sim, André. Bom dia, Natália. Bom dia aos telespectadores. A menopausa é alguma coisa que não tem como se livrar dela, né? Toda mulher, a não ser que ela venha a falecer antes, ela obrigatoriamente vai passar pela menopausa. A menopausa é bom que a gente conceitue. A menopausa é uma data, é um momento. Esse período de 45 a 55 anos a gente poderia chamar de climatério, né? O período em que há uma climatização da mulher para essa fase em que ela vai terminar o ciclo efetivamente reprodutivo da vida dela. Certo, doutor. E para ficar mais fácil a nossa entrevista aqui, para ficar mais instrutiva, nós perguntamos para as pessoas na rua, para as mulheres na rua, para elas fazerem perguntas para o nosso doutor aqui. Vamos ouvir? Eu queria saber como a mulher sabe quando está no período da menopausa. Eu gostaria de saber se os sintomas da menopausa é igual, né? São iguais para todas as mulheres. Então, doutor. Muito bem. Vamos começar pelos sintomas, né? Eu acho que também cabe aqui uma explicação para poder ficar bem clara a situação. É muito comum a gente escutar as mulheres dizerem, as pessoas dizerem que os hormônios fazem mal, que os hormônios provocam câncer, né? E a forma como se coloca isso é como se os hormônios fossem inventados pelos médicos. Né? Os hormônios são substâncias naturais do nosso corpo. Então, exemplo, o hormônio da tireoide, a tiroxina, se você tiver uma produção exagerada, você tem hipertireoidismo, se tiver uma produção menor, você tem o hipotireoidismo, e todas as duas situações levam a sintomas. Essa seria a famosa reposição hormonal? As mulheres começam a parar de fabricar hormônios e aí elas vão ter que repor isso. Exatamente. O que é a menopausa? É a falência do ovário. Então, se antes ela produzia uma quantidade X de hormônios, a partir da menopausa, que é a falência do ovário, a data marcada, ela começa a produzir pouco hormônio. E como tudo em endocrinologia, como eu disse, no hipertireoidismo traz sintoma, no hipotireoidismo também traz aqui a mesma coisa. Então, antes da menopausa, ela tem, na maioria das vezes, um hormônio, em algumas situações, em excesso, e quando ela passa da menopausa, ela começa a ter sintomas pela carência. Doutor, esse é um assunto que, com certeza, esse é um ponto desse tema que as telespectadoras certamente têm muitas dúvidas, então nós vamos voltar a esse... destrinchar ele daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais desse detalhe. Mas antes... Agora vamos lá, mais uma pergunta das ruas. Gostaria de saber se é verdade que a mulher pode entrar na menopausa antes dos 40 anos. Sim, a mulher pode entrar na menopausa, a gente chama de falência precoce dos ovários, né? Pode ocorrer, não é comum e pode acontecer até com 35 anos, 38. Não é comum, mas pode ocorrer. Tá certo. Então daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouquinho mais aqui sobre a menopausa também. Vamos dar um intervalinho aqui para falar de outros assuntos.